Minha expectativa é de um CSA favorito, de um CSA bem favorito, mas a gente viu o que a Copa do Brasil proporcionou nos últimos dias, né? Assim, o que a Copa do Brasil naturalmente proporciona. A gente viu o Náutico eliminando Vitória, o Retrô derrubando o Atlético Goianiense, que quase caiu na primeira fase para o Asa. Tivemos um Confiança levando muita dificuldade para o Ceará no Castelão, isso falando dos jogos de ontem. Então tivemos vários outros pontos, o Souza quase eliminando o Bragantino. É Copa do Brasil. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre Copa do Brasil, porque na noite dessa quinta-feira às 21h30 no Rei Pelé tem CSA e Tunaluso, valendo vaga na terceira fase da Copa do Brasil e valendo R$2.300.000 para quem avançar. CSA que eliminou o Boa Vista em Saquarema na primeira fase, a equipe da Tuna que eliminou o Sampaio Corrêa jogando dentro de casa por 1-0, jogando no Pará por 1-0, e tem agora esse desafio. CSA que tenta pela terceira vez seguida alcançar a terceira fase da competição, seguida entre aspas, né? O CSA não participou da Copa do Brasil de 2024, mas em 2023 e em 2022 o CSA alcançou pelo menos a terceira fase da competição. Do outro lado se tem uma Tuna que tenta pela primeira vez na história alcançar a fase 3 da Copa do Brasil. Inclusive eu fiz um vídeo sobre a Tunaluso, trazendo um pouco mais de história, trazendo um pouco mais dos pontos detalhados sobre a equipe. Vou deixar o card aqui, equipe campeã brasileira da Série C, campeã brasileira da Série B também. Vai lá se você não pôde acompanhar, trouxe alguns fatos sobre a equipe paraense. Nos comentários do vídeo tem uma observação do Luiz Eduardo, inscrito aqui do canal, que ele fala: o CSA eliminou a Tuna em 2023 na primeira fase, no Pará, bem lembrado, 1-0 a vitória do CSA naquela ocasião, e o CSA chegou até a terceira fase da Copa do Brasil naquele ano, sem ter um grande início de ano. O CSA alcançou a terceira fase e quase ia para as oitavas, terminou caindo nos pênaltis contra a equipe do Internacional. Falando sobre, antes na verdade de dar sequência, vou pedir para você deixar o joinha aqui abaixo. Isso faz com que o vídeo ganhe relevância e possa alcançar mais pessoas. Também já deixa a sua expectativa, quem você acredita que tende a avançar, deixa o seu placar aqui nos comentários, fique à vontade para comentar. Fique à vontade também para se inscrever, estou sempre trazendo conteúdo sobre os regionais nesse início de ano, tanto a Copa Verde como a Copa do Nordeste, tem também conteúdo sobre Copa do Brasil e alguns estaduais, daqui a pouco está começando o Brasileirão, em que eu vou trazer atualizações também. E bora lá, primeiro falando sobre o 2025 das duas equipes. CSA teve o melhor início dos últimos anos, talvez repetindo um pouco o retrato de 2022, onde o CSA conseguiu ter uma grande primeira fase de campeonato alagoano, terminou caindo na semifinal, assim como em 2022. Foi um golpe muito duro, um golpe muito sentido pelo torcedor azulino, até pela não presença do CSA nas últimas finais de campeonato alagoano. Mais uma vez não alcançou a grande decisão, mas num sentido geral é um início de ano muito positivo do CSA, não só no sentido de aproveitamento, mas no sentido principalmente de desempenho. Acho que o desempenho, quando se avalia a queda do CSA na semifinal do estadual, o desempenho é acima do aproveitamento, né? Acho que a forma em que o CSA se comporta em campo, ela agrada ao torcedor e ela convence ao vencer. Foi assim contra o Náutico, foi assim contra o próprio Sampaio Corrêa, em que o CSA goleou sem muita dificuldade. Até nos próprios resultados ruins, não estou falando do jogo em Arapiraca, onde o CSA perdeu a primeira partida da semifinal, mas por exemplo no jogo em que o CSA teve contra o Ceará na Copa do Nordeste, o CSA saiu derrotado, mas convenceu, conseguiu ser competitivo, conseguiu gerar uma dificuldade para a equipe cearense. No jogo em que teve agora há pouco na Copa do Nordeste diante da Juazeirense no Adalto, o CSA, diante das condições ruins de campo, conseguiu ter um bom comportamento, apesar de não ter saído com a vitória. E falando sobre esse sentido de aproveitamento e de competições, é um CSA que está muito próximo de avançar a próxima fase da Copa do Nordeste.
só algo protocolar mesmo, matematicamente ainda não, mas está muito próximo disso acontecer. Falando sobre a Tuna Luso, tem um ponto diferente, né? A Tuna Luso que apresentou uma irregularidade um pouco maior do que o esperado nesse início de ano, até está na segunda fase do Campeonato Paraense, ainda está em andamento a segunda fase do estadual, mas é uma Tuna que não consegue convencer tanto assim. Ainda assim, conseguiu ter um aproveitamento razoável na primeira fase do estadual. Mas bora lá. E olhando para os desafios das duas equipes na primeira fase da competição, CSA passou com muita tranquilidade diante do Boa Vista. Esperava uma dificuldade um pouco maior pelo grau do adversário, não aconteceu, e a Tuna teve muita dificuldade jogando dentro de casa diante de um Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa, melhor ranqueado, teve que ir ao Pará, teve que ir aos domínios da Tuna para jogar contra a equipe paraense. A Tuna terminou vencendo com um gol em uma jogada aérea, vencendo por 1-0. Então tá aqui um pouco. Os dois jogos, inclusive, da primeira fase passaram pelo GE, tanto do CSA contra o Boa Vista, quanto o da Tuna jogando dentro de casa, jogando no Pará. E aí a gente parte para as prováveis escalações. Vou trazer aqui alguns destaques que podem mudar isso daqui. Do lado do CSA, George no gol. E trazendo também uma explicação para caso algum torcedor da Tuna apareça aqui e queira entender um pouco o CSA. George ok, tem algumas contestações por parte de algum lado da imprensa, falhou no clássico, mas não vejo como um grande problema. Tem o Cedric, que falhou no jogo contra a Juazeirense, mas vinha apresentando uma evolução, vinha tendo um crescimento. Cedric, que tanto pode jogar como um volante, como um lateral, nessa passagem pelo CSA é o lateral direito titular. O Anderson e Betão, a dupla de zaga titular do CSA. O Enzo na lateral esquerda, diante das baixas recorrentes do Roberto, o Enzo vem sendo o lateral esquerdo titular. Tem algumas limitações defensivas, mas assim como o Cedric, vejo o Enzo em crescimento também. E aí se tem um trio de volantes, né, a figura do Nicola como homem entre a linha do meio de campo e a linha dos defensores da zaga. O Camacho também como esse outro cara com mais poder de marcação, mais poder de contenção, mas também com qualidade para saída. Camacho aquele mesmo ex-Corinthians. E tem também o Vander, né, como meia central. O Brian como um grande articulador, como um grande pensador dessa equipe do CSA. Naturalmente poderia ter o CSA num caso como esse, o Brian jogando, por exemplo, ao lado do Álvaro. O Álvaro, os dois homens de maior poder de criação, poderia encaixar bem para esse jogo principalmente, imaginando uma Tuna jogando um pouco mais recuada. Mas não tendo o Álvaro, tem aqui a possibilidade do Vander e do Brian. Tem o Danilinho do banco também, acho que diante de um jogo um pouco mais fechado, possibilidade de um Danilinho entrar num segundo tempo não é impossível. E aí se tem aqui a possibilidade do retorno do Cachoeira, que é o grande destaque do CSA nessa temporada de 2025, com grande poder de definição. E também é bom observar o movimento do Cachoeira, né, que o próprio Clenison também fez, o outro ponta do CSA fez, que é esse movimento de cortar aqui para dentro, né, com a defesa adversária correndo para trás. Então o Cachoeira corta aqui para dentro e normalmente é o Brian que fornece esse passe furando a defesa adversária. Aconteceu isso contra o Náutico, aconteceu isso contra a Juazeirense, na Juazeirense não com o Cachoeira, e sim com o Clenison, mas contra o Náutico 2 vezes com o Cachoeira fazendo esse movimento. E aqui tem o Thiago Marques e o Igor Bahia, dois centroavantes que vivem um bom ano. O Igor Bahia retornando de lesão e o Thiago Marques vem sendo uma peça importante. Era o mais cotado até para ser o titular absoluto da posição, mas diante das boas atuações do Igor, vem se tendo um giro, vem se tendo uma não confirmação ainda de quem é o titular. Para hoje o mais cotado é o Thiago Marques. Do lado do... E aqui uma outra possibilidade também. Eu falei sobre Brian e se o Álvaro tivesse disponível, podendo jogar os dois juntos. Mas eu não descartaria o uso de um ponta do lado direito. Por exemplo, o Clenison mesmo. Acho que pode encaixar bem. Acho que pode, o CSA pode, quem sabe, mudar um pouco a sua configuração e ir para um 4-3-3 nesse jogo, até para usar um pouco mais esse corredor direito, esticar um pouco mais esse corredor direito aqui na ponta. Olhando para o lado da Tuna,
e trazendo também aqui algumas anotações, tem o Lucão, goleiro revelado pelo Fluminense, também com passagem pelo Sampaio Corrêa. O Ender na lateral direita, jogador que passou pelo futebol alagoano, passou pelo Asa. Tem a figura do Dedé, ex-Castanhal, passou grande parte da carreira dele no futebol paraense ou do norte, teve uma passagem breve no Vitória. Tem o experiente Marlon, de longe eu acho que é o jogador mais conhecido da Tuna, passagem pelo Criciúma, passagem pelo Vasco também, pelo próprio Remo, é um dos mais experientes. Tem a dúvida entre Wesley e Guilherme. O Wesley é o mais cotado, e passagem pelo Altos e pelo futebol do Rio de Janeiro, equipes de menor expressão. Então tem aqui a figura do Wesley. Tem o Renan, o Bagagem, como os dois homens de maior contenção, principalmente o Renan. Um pouco mais à frente, Gabriel Furtado ou Paranhos. Tem essa dúvida aqui para quem vai jogar nessa região do 10. O Paranhos entrega mais poder defensivo, o Furtado ele entrega mais aceleração e talvez um pouco mais de criação. Caso o Paranhos jogue aqui centralizado, o Furtado ele pode jogar aberto pelo lado esquerdo. Caso o Paranhos jogue aqui por dentro, o Pedrinho também pode jogar aqui mais aberto pelo lado esquerdo. O Pedrinho tanto é um lateral esquerdo, como também pode jogar como um ponta. Então teria uma possibilidade de uma dobra aqui pelo lado esquerdo. Tem a figura do Jaime e a figura do Édigo. O Édigo que nessa temporada tem 3 gols marcados com a camisa da Tuna. Jogador que teve a passagem da base dele com a camisa do Náutico, Formação dele, ele é pernambucano, teve parte da formação dele no Náutico. Então tá aqui as prováveis escalações. Muita atenção ao nome do Cachoeira, ao nome do Brian pelo lado do CSA. Aqui sobre a Tuna, entendo que deve fazer uma marcação mais baixa. Entendo que se tiver a figura do Furtado pode ser uma boa válvula de escape. O próprio Jaime também pode ser essa válvula de escape caso o Furtado não esteja presente. E tem o Édigo e a bola parada, o jogo aéreo, que eu acredito que pode ser uma arma importante para a equipe da Tuna. Deixa eu voltar aqui. Lembrando, tá? Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link. Deixa o seu palpite aqui abaixo. Jogo vai ter transmissão do Prime Video, o único local em que você vai poder acompanhar essa partida com imagem, se você não for para o estádio, é óbvio, é pelo Prime Video. O Sport TV não vai transmitir esse jogo, enfim, só o Prime mesmo. E um outro ponto passando dessa fase, tem um novo sorteio para a definição dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil, que aí é onde entram as equipes campeãs dos regionais, no caso o Paysandu, o CRB que foi o vice da Copa do Nordeste, mas como o Fortaleza foi para a Libertadores, o CRB herdou essa vaga na terceira fase. E tem também as outras equipes da Libertadores ou do Campeonato Brasileiro, no caso o Cruzeiro com o 9º colocado do Campeonato Brasileiro e as equipes que participam da Libertadores. Deixa a sua expectativa para esse confronto, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui. Minha expectativa é de um CSA favorito, de um CSA bem favorito, mas a gente viu o que a Copa do Brasil proporcionou nos últimos dias, Assim, o que a Copa do Brasil naturalmente proporciona. A gente viu o Náutico eliminando Vitória, o Retrô derrubando o Atlético Goianiense, que quase caiu na primeira fase para o Asa. Tivemos um Confiança levando muita dificuldade para o Ceará no Castelão, isso falando dos jogos de ontem. Então tivemos vários outros pontos. O Souza quase eliminando o Bragantino. É Copa do Brasil, então o lado do favoritismo, o lado do fator casa, acredito que tende a ajudar bastante o CSA, mas de uma condição geral, entendo que é um jogo que pode estar em aberto. São 90 minutos, se a Tuna se fecha e se a Tuna consegue encontrar válvulas de escape para contra-atacar, marca um gol e pode deixar o ambiente bem complicado para o CSA. Deixa a sua expectativa, se inscreve no canal, compartilha o link. Vou ficando por aqui, até a próxima.